Capítulo 6. Tipo sanguíneo. Eu a segui o dia inteiro pelos olhos de outras pessoas, mal me dando conta do que havia ao meu redor. Não através dos olhos de Mike e Newton, porque eu não conseguia mais tolerar suas fantasias repugnantes, nem de Jessica e Stanley, pois seu ressentimento em relação a Bella era irritante. Uma boa opção, quando seus olhos estavam disponíveis, era Angela Weber, uma pessoa gentil com uma mente tranquila de observar. E ainda havia os professores que às vezes forneciam as melhores visões. Enquanto observava Bella cambalear o dia inteiro, tropeçando em fendas na calçada ou desníveis no chão, em livros perdidos e mais frequentemente nos próprios pés, fiquei surpreso pelo fato de que as pessoas que entreouvi a consideraram desajeitada. Refleti sobre isso. Era verdade que muitas vezes Bella tinha dificuldades em se manter ereta. Lembrei-me de quando ela tropeçara na mesa daquele primeiro dia, de quando deslizara no gelo antes do acidente, de quando deram uma topada na batente da porta no dia anterior. Que estranho, eles tinham razão. Ela era desajeitada. Não sei por que achei tanta graça disso, mas eu fui gargalhando da aula de História da América para a de inglês, e várias pessoas me lançaram olhares preocupados e depois viraram o rosto depressa ao verem meus dentes expostos. Como eu nunca havia notado aquilo? Talvez porque houvesse algo muito gracioso na quietude dela, no modo como posicionava a cabeça, no arco do pescoço. Naquele momento não havia nada de gracioso nela. O Sr. Werner a estava observando quando ela prendeu o bico da bota no tapete e literalmente caiu na mesa. Ri de novo. O tempo passou com uma lentidão inacreditável, enquanto eu esperava uma oportunidade para vê-la com meus próprios olhos. O sinal finalmente tocou. Corri até o refeitório para guardar lugar. Fui um dos primeiros a chegar. Escolhi uma mesa que costumava ficar vazia e ia garantir que continuasse assim ao me sentar ali. Quando minha família chegou e me viu sentado sozinho em um lugar novo, ninguém aparentou surpresa. Alice devia tê-los alertado. Rosalie passou por mim com ar presunçoso, sem me dirigir o olhar. Idiota. Rosalie e eu nunca tivemos uma relação fácil. Eu a ofendi na primeiríssima vez que ela ouviu minha voz, e a partir daí foi só ladeira abaixo. Mas ela parecia estar ainda mais mal-humorada nos últimos dias. Suspirei. Rosalie achava que tudo tinha a ver com ela. Jasper deu um sorrisinho ao passar por mim. Boa sorte, pensou ele sem convicção. Emmett revirou os olhos e balançou a cabeça. Perdeu o juízo, coitado. Alice estava radiante, exibindo excessivamente seus dentes brilhantes. Posso falar com a Bella agora? Fique fora disso, falei em voz baixa. Sua expressão se abateu, mas depois voltou a se alegrar. Tudo bem, continue teimoso assim. É só uma questão de tempo. Suspirei de novo. Não se esqueça do laboratório de biologia hoje, ela me lembrou. Assenti. Fiquei incomodado com os planos do Sr. Benner. Eu desperdiçara tantas horas na aula de biologia, sentado perto dela enquanto fingia ignorá-la. Era dolorosamente irônico constatar que eu perderia uma hora inteira com ela. Enquanto esperava a Bella chegar, eu a seguia com os olhos dos alunos que andavam atrás de Jessica em direção ao refeitório. A garota não parava de falar sobre o baile de primavera, mas Bella não respondia nada. Não que Jessica lhe desse alguma oportunidade. Assim que Bella entrou, seus olhos dispararam para a mesa onde meus irmãos estavam. Ela os observou por um instante, depois franziu a testa e baixou os olhos para o chão. Não tinha me visto. Ela pareceu tão triste. Senti uma vontade avassaladora de me levantar e ir até onde ela estava, consolá-la de alguma forma. Eu só não sabia o que lhe serviria de consolo. Jessica continuava tagarelando sobre o baile. Será que Bella estava chateada por perdê-lo? Parecia improvável. Porém, se fosse verdade, eu gostaria de oferecer-lhe essa opção. Impossível. A proximidade física necessária para dançar seria perigosa demais. Ela comprou uma bebida para o almoço e mais nada. Aquilo estava certo? Ela não precisava de algo mais nutritivo? Eu nunca tinha prestado muita atenção na dieta dos humanos. Os humanos eram tão frágeis que chegava a ser irritante. Havia 1 milhão de coisas diferentes com as quais se preocupar. Edward Kahn está olhando para você de novo, ouvi Jessica dizer. Por que será que está sentado sozinho hoje? Fiquei grata a Jessica, apesar de ela estar ainda mais ressentida, porque Bella ergueu bruscamente a cabeça e seus olhos examinaram o local até encontrar os meus. Não havia mais nenhum traço de tristeza em seu rosto. Alimentei a esperança de que o motivo de sua tristeza foi ter achado que eu saíra da escola mais cedo, e essa esperança me fez sorrir. Fiz um gesto com o dedo para Bella se juntar a mim. Ela pareceu tão perplexa que eu quis provocar de novo. Então dei uma piscadela, deixando a boca aberta. Ele quis dizer você? Indagou Jessica em tom grosseiro. Talvez ele precise de ajuda com o dever de biologia, disse Bella com a voz baixa e insegura.
É melhor ver o que ele quer. Isso era quase outro sim. Ela tropeçou 2 vezes no trajeto até minha mesa, apesar de não haver nada no caminho a não ser um limólio perfeitamente nivelado. Sério, como eu não tinha notado essa característica dela? Suponho que estivesse prestando mais atenção em seus pensamentos silenciosos. O que mais eu deixaria escapar? Bella estava quase chegando à minha nova mesa. Tentei me preparar. Seja sincero, vá com calma, repeti em silêncio. Ela parou atrás da cadeira do lado oposto ao meu, hesitante. Respirei fundo, dessa vez mais com o nariz do que com a boca. Sinta queimar, pensei. Por que não fica comigo hoje? Indaguei. Ela puxou a cadeira e se sentou, encarando-me o tempo todo. Parecia nervosa. Esperei que falasse. Levou um tempo, mas enfim disse. Isso é diferente. Bom, vacilei por um instante. Eu concluí que, já que vou para o inferno, posso muito bem fazer o serviço completo. O que me levara a dizer isso? Estava sendo sincero, pelo menos. E talvez ela notasse o aviso pouco sutil submetido em minhas palavras. Talvez percebesse que devia se levantar e se afastar o mais rápido possível. Ela não se levantou. Encarou-me, à espera, como se eu tivesse deixado a frase inacabada. Sabe que não faço ideia do que você quer dizer, ressaltou ela, quando eu não falei mais nada. Que alívio, sorri. Eu sei. Era difícil ignorar os pensamentos excedentes voltados para mim, vindo de pessoas atrás de Bella, e de qualquer forma, eu queria mudar de assunto. Acho que seus amigos estão com raiva de mim por ter roubado você. Ela não pareceu nada preocupada com aquilo. Eles vão sobreviver. Mas é possível que eu não a devolva. Eu não sabia se estava tentando provocá-la de novo ou se estava apenas sendo sincera. Ficar perto dela embaralhava todos os meus pensamentos. Bella fez um barulho ao engolir em seco. Ri de sua expressão. Parece preocupada. Realmente não devia ser engraçado. Ela devia mesmo estar preocupada. Não, eu sabia que era mentira, pois sua voz falhou, traindo-a. Surpresa, na verdade. Qual é o motivo disso tudo? Eu lhe disse, lembrei a ela. Fiquei cansado de tentar ficar longe de você. Então estou desistindo. Mantive o sorriso no rosto com certo esforço. Tentar ser sincero e descontraído ao mesmo tempo não estava funcionando nem um pouco. Desistindo? Repetiu ela desconcertada. Sim, desistindo de tentar ser bom. E, pelo visto, desistindo de tentar parecer descontraído. Agora só vou fazer o que eu quiser e deixar o destino decidir. Estava sendo bem franco, para ela ver meu egoísmo e perceber o aviso também. Está me confundindo de novo. Eu era egoísta a ponto de ficar contente com aquela resposta. Eu sempre falo demais quando converso com você. Esse é um dos problemas. Um problema bastante significante em comparação com os outros. Não se preocupe, ela me tranquilizou. Eu não entendo nada mesmo? Ótimo, assim ela ficaria. Estou contando com isso. Então, numa linguagem clara, agora somos amigos? Refleti por um segundo. Amigos, repeti. Não gostei da palavra. Não era suficiente. Ou não, balbuciou ela, parecendo constrangida. Será que achava que eu não gostava dela a esse ponto? Sorri. Bom, acho que podemos tentar, mas estou avisando desde já que não sou um bom amigo para você. Esperei pela resposta, dividido, querendo que ela finalmente me ouvisse e entendesse a situação, mas pensando que eu poderia morrer se isso acontecesse. Que melodramático. Seu coração acelerou. Você já disse isso muitas vezes. Sim, porque você não está me ouvindo, repliquei, enérgico demais novamente. Ainda estou esperando que acredite nisso. Se for inteligente, vai me evitar. Eu só podia imaginar a dor que sentiria quando ela entendesse e fizesse a escolha certa. Seus olhos se estreitaram. Acho que também já deixou claro sua opinião sobre o meu intelecto. Eu não tinha certeza do que ela queria dizer com aquilo, mas ofereci um sorriso como um pedido de desculpas, imaginando que talvez a tivesse ofendido sem querer. E aí, continuou ela devagar, como estou sendo nada inteligente, vamos tentar ser amigos? Isso parece bom. Ela baixou o olhar, encarando fixamente a garrafa de soda limonada que tinha nas mãos. Aquela velha curiosidade me atormentava. No que está pensando? Perguntei. Foi um alívio imenso finalmente falar aquelas palavras em voz alta. Não conseguia me lembrar de como era sentir a necessidade de oxigênio nos pulmões, mas me questionei se o alívio de respirar seria parecido. Ela retribuiu meu olhar, e sua respiração acelerou enquanto suas bochechas ganhavam um tom rosa claro. Inspirei, degustando essa sensação no ar. Estou tentando entender quem é você. Mantive o sorriso, imobilizando minha afeição à medida que o pânico se retorcia pelo meu corpo. É claro que ela pensava naquele assunto. Tinha uma mente brilhante.
Eu não podia esperar que ignorasse algo tão óbvio. Está tendo sorte? Indaguei, do modo mais indiferente possível. Não muito, admitiu ela. Dei risada, sentindo um alívio repentino. Quais são suas teorias? Não poderiam ser piores do que a verdade, fossem quais fossem. Suas bochechas assumiram um tom vermelho vivo, e ela não respondeu. Senti o calor de seu enrubescimento. Decidi tentar meu tom de voz persuasivo. Funcionava com seres humanos comuns. Abri um sorriso encorajador. Não vai me dizer? Ela balançou a cabeça. É constrangedor demais. Ah, não saber era o pior de tudo. Por que suas especulações a deixariam constrangida? Isso é muito frustrante, sabia? Minha queixa despertou algo nela. Seus olhos faiscaram e suas palavras fluíram mais rápido do que o normal. Não consigo nem imaginar porque seria frustrante. Só porque alguém se recusa a contar o que está pensando, mesmo que o tempo todo esteja fazendo pequenas observações obscuras que especificamente levam você a passar a noite toda se perguntando o que poderiam significar. Ora, por que isso seria frustrante? Franzi a testa, incomodado por perceber que Bella tinha razão. Eu não estava sendo justo. Ela não tinha como conhecer a lealdade e limitações que me mantinham de boca fechada. Mas isso não alterava a disparidade no ponto de vista dela. Bella continuou. Ou melhor, digamos que a pessoa também tenha tido uma série de atitudes estranhas. De um dia salvar sua vida sob circunstâncias impossíveis a tratá-lo como um pária no dia seguinte. E nunca explicar nada disso, nem mesmo depois de ter prometido. Isso também não seria nada frustrante. Era a fala mais longa dela até então, e adicionou uma nova qualidade à minha lista. Você tem um gênio e tanto, não é? Não gosto de 2 pesos e 2 medidas. Sua irritação era completamente justificável, claro. Encarei Bella, me perguntando como eu poderia agir de forma correta com ela, até que a gritaria na cabeça de Mike Newton me distraiu. Ele estava tão bravo e pensava coisas tão imaturas e vulgares que tive que rir de novo. Que foi? Perguntou ela. Parece que seu namorado acha que estou sendo desagradável com você. Está se perguntando se vem ou não interromper nossa briga. Eu adoraria vê-lo tentar, rir de novo. Não sei de quem está falando, disse ela com frieza, mas tenho certeza de que está enganado. Gostei muito que ela o tivesse rejeitado com uma só frase que demonstrava tanta indiferença. Não estou. Eu lhe disse, é fácil interpretar a maioria das pessoas. A não ser a mim, é claro. Sim, a não ser você. Será que ela precisava ser a exceção para tudo? Fico me perguntando o porquê disso. Olhei fixamente seus olhos, fazendo uma nova tentativa. Ela desviou o olhar, depois abriu a garrafa de soda limonada e tomou um gole rápido, sem tirar os olhos da mesa. Não está com fome? Perguntei. Não. Ela observou o espaço vazio entre nós. E você? Não tenho fome, respondi. Definitivamente eu não tinha fome. Ela continuou olhando para baixo, os lábios franzidos. Aguardei. Pode me fazer um favor? Perguntou, encontrando meu olhar de repente. O que ela ia querer de mim? Será que exigiria saber a verdade que eu não tinha permissão de lhe contar? A verdade que eu queria que ela nunca soubesse? Depende do que você quer. Não é grande coisa, prometeu. Esperei com a curiosidade me queimando por dentro, como de costume. Eu só pensei. Começou ela devagar, encarando a garrafa de soda limonada, percorrendo o anel de abertura com o dedo mindinho. Se, para o meu próprio bem, você podia me avisar com antecedência da próxima vez que decidir me ignorar, para que eu fique preparada. Ela queria um aviso? Então ser ignorada por mim devia ser ruim, sorri. Parece justo, concordei. Obrigada, disse Bella, erguendo o olhar. Parecia tão aliviada que eu quis rir do meu próprio alívio. Então, posso ter uma resposta em troca? Perguntei, esperançoso. Uma, consentiu ela. Me dê uma teoria. Essa, não. Bella corou. Você não especificou, só prometeu uma resposta, argumentei. E você mesmo já quebrou promessas, contra-argumentou. Ela me pegou nessa. Só uma teoria, eu não vou rir. Vai sim. Bella parecia ter certeza absoluta disso, embora eu não imaginasse nada engraçado na história. Tentei usar minha capacidade de persuasão de novo. Olhei no fundo de seus olhos. Uma coisa fácil de fazer com os olhos tão profundos, e sussurrei. Por favor? Ela piscou, e seu rosto ficou totalmente inexpressivo. Bom, essa não era exatamente a reação que eu esperava. É o quê? Perguntou ela em um segundo depois. Parecia desorientada. Havia alguma coisa errada com ela? Tentei de novo. Por favor, me conte só uma teoriazinha.
implorei com uma voz suave, nada ameaçadora, mantendo contato visual. Para minha surpresa e satisfação, finalmente funcionou. Bom, foi picado por uma aranha radioativa? Histórias em quadrinhos? Não era de admirar que ela achasse que eu ia rir. Isso não é muito criativo, censurei-a, tentando esconder meu alívio renovado. Desculpe, é só o que eu tenho, replicou ofendida. Isso me deixou ainda mais aliviado e consegui provocá-la de novo. Nem chegou perto. Nada de aranhas? Nada. E nada de radioatividade? Nada. Droga. Ela suspirou. A criptonita também não me incomoda, falei rapidamente, antes que Bella perguntasse sobre mordidas. E depois tive que rir, porque ela pensou que eu era um super-herói. Não devia rir, lembra? Cerrei os lábios. Um dia eu vou descobrir, prometeu ela. E quando descobrisse, iria fugir. Gostaria que não tentasse, comentei, dessa vez sem nenhum tom de brincadeira. Por quê? Eu prometera ser sincero. Ainda assim, tentei sorrir para tornar minhas palavras menos ameaçadoras. E se eu não for um super-herói? E se eu for o vilão? Seus olhos se arregalaram um pouquinho e seus lábios se entreabriram ligeiramente. Ah, disse. Então, um segundo depois, entendi. Finalmente ela me escutara. Entendeu? Perguntei, esforçando-me para disfarçar a angústia. Você é perigoso? Retrucou, tentando adivinhar. Sua respiração e seu coração aceleraram. Não consegui responder. Seria aquele meu último momento com ela? Será que agora a Bella iria fugir? Será que eu poderia dizer que a amava antes que ela fosse? Ou isso assustaria ainda mais? Mas não mal, sussurrou, balançando a cabeça, sem nenhum traço de medo nos olhos límpidos. Não acredito que seja mal. Está enganada, murmurei. É claro que eu era mal. Eu estava exultante naquele momento, ao perceber que sua visão de mim era mais generosa do que eu merecia. Se eu fosse bom, teria ficado longe dela. Estiquei a mão em cima da mesa e peguei a tampa da soda limonada como pretexto. Ela não se retraiu ao sentir minha mão se aproximar de repente. De fato, não tinha medo de mim. Ainda não. Girei a tampa entre os dedos, com os olhos fixos no movimento, e não em Bella. Meus pensamentos estavam um caos. Fuja, Bella, fuja. Não consegui dizer as palavras em voz alta. Ela ficou de pé em um pulo, justo quando comecei a me preocupar de que de alguma forma tivesse ouvido meu aviso mental. Bella falou. Vamos chegar atrasados. Eu não vou à aula hoje. E por que não? Porque não quero matar você. É saudável matar a aula de vez em quando. Para ser exato, era mais saudável para os seres humanos se os vampiros matassem a aula nos dias em que haveria sangue humano envolvido. O Sr. Benner abordaria a tipagem sanguínea naquele dia. Alice já tinha matado a aula da manhã. Bom, eu vou, disse Bella. Não fiquei surpreso. Ela era responsável, sempre fazia a coisa certa. Ao contrário de mim. A gente se vê depois, então. Falei tentando soar indiferente de novo, os olhos fixos na tampinha girando. Por favor, salve-se. Por favor, nunca me abandone. Bella hesitou, e por um instante tive esperança de que ela resolvesse ficar comigo. Mas o sinal tocou e ela saiu apressada. Aguardei que ela fosse embora. Então, enfiei a tampa no bolso, uma lembrança da nossa conversa mais relevante, e me dirigi até o carro debaixo de chuva. Coloquei meu CD relaxante preferido, o mesmo que tinha escutado no primeiro dia, mas não prestei atenção nas notas de Debussy por muito tempo. Outras notas fluíam em minha mente, um trecho de uma melodia que me deixou feliz e intrigado. Desliguei o som e escutei a música em minha cabeça, acompanhando o trecho até ele evoluir para uma harmonia mais completa. Automaticamente, meus dedos se mexeram no ar sobre as teclas de um piano imaginário. A nova composição estava quase se concretizando quando uma onda de angústia mental chamou minha atenção. Será que ela vai desmaiar? O que eu faço? Mike estava em pânico. A 100 metros de distância, Mike Newton deitava o corpo inerte de Bella na calçada. Ela tocou, sem reação, o concreto molhado, os olhos fechados, a pele branca como a de um cadáver. Quase arranquei a porta do carro. Bella! Gritei. Não houve nenhuma mudança no rosto sem vida quando gritei seu nome. Meu corpo inteiro ficou mais frio que gelo. A cena era como uma confirmação de todos os cenários ridículos que eu havia imaginado. No exato momento em que ela se afastara de mim. Fiquei ciente da surpresa exacerbada de Mike ao analisar freneticamente seus pensamentos. Ele só pensava na raiva que sentia de mim. Então eu não sabia o que acontecera com Bella. Se tivesse feito algo para prejudicá-la, eu acabaria com ele. Seria improvável recuperar qualquer fragmento de seu corpo. Qual é o problema? Ela se machucou? Perguntei, tentando me concentrar nos pensamentos de Mike.
Era enlouquecedor ter que seguir o ritmo humano. Eu não deveria ter chamado a atenção para minha presença ao me aproximar. Então ouvi o coração de Bella batendo e até mesmo sua respiração irregular. Enquanto observava, ela estreitou ainda mais os olhos, o que amenizou meu pânico. Tive vislumbres de lembranças nos pensamentos de Mike, o respingo de imagens da aula de biologia, a cabeça de Bella em nossa mesa, sua pele clara ficando meio esverdeada, gotas de sangue em cartões brancos, tipagem sanguínea. Parei onde estava, prendendo a respiração. Seu cheiro era uma coisa, seu sangue fluindo era outra completamente diferente. Acho que está desmaiada, disse Mike, ansioso e ressentido ao mesmo tempo. Não sei o que aconteceu. Ela nem furou o dedo. Senti uma onda de alívio e respirei de novo, saboreando o ar. Ah, eu estava sentindo o cheiro de sangramento minúsculo do furo no dedo de Mike Newton. Antigamente eu teria achado isso atrativo. Ajoelhei-me ao lado de Bella enquanto Mike parava perto de mim, furioso com minha interferência. Bella, pode me ouvir? Não, balbuciou ela. Vá embora. Senti um alívio tão extraordinário que me fez rir. Ela não estava em perigo. Estava levando ela à enfermaria, disse Mike, mas ela não conseguiu ir tão longe. Vou cuidar dela. Pode voltar para a aula, falei descartando. Mike cerrou os dentes. Não, eu que devo fazer isso. Eu não ia ficar discutindo com aquele idiota. Entusiasmado e apavorado, ao mesmo tempo agradecido e aflito pela situação que me obrigava a tocá-la, delicadamente ergui Bella da calçada e a segurei nos braços, encostando apenas no casaco e na calça jeans, mantendo a maior distância possível entre nossos corpos. Avancei com passos largos, na pressa de salvá-la, em outras palavras, de deixá-la longe de mim. Atônita, Bella abriu os olhos de uma vez só. Me coloque no chão, ordenou com uma voz fraca, novamente constrangida. Ao menos foi o que supus por sua expressão. Ela não gostava de demonstrar fraqueza, mas seu corpo estava tão mole que eu duvidava de que ela conseguisse ficar de pé sozinha, quanto mais andar. Ignorei Mike protestando aos gritos atrás de nós. Você está horrível, falei, incapaz de conter um sorriso malicioso, pois não havia nenhum problema com ela, a não ser a cabeça girando e o estômago abalado. Me coloque na calçada de novo, disse ela. Seus lábios estavam brancos. Então você desmaia quando vê sangue? Uma perversa ironia do destino. Ela fechou os olhos e comprimiu os lábios. E nem precisa ser seu próprio sangue, acrescentei, ampliando meu sorriso. Chegamos na frente da secretaria. A porta estava aberta a poucos centímetros, e eu a empurrei com o pé. A senhorita Cope se sobressaltou assustada. Ah, meu Deus! A mulher engoliu em seco ao observar a garota pálida em meus braços. Ela desmaiou na aula de biologia, expliquei antes que sua imaginação pudesse ir muito longe. A senhorita Cope correu para segurar a porta da enfermaria. Bella estava de olhos abertos de novo e a encarava. Ouvi a perplexidade na mente da enfermeira idosa quando coloquei a garota na maca, gasta com cuidado. Assim que tirei Bella dos braços, fiz questão de me posicionar do outro lado do cômodo. Meu corpo estava agitado demais, ávido demais. Meus músculos pareciam tensos e o veneno fluía. Ela era tão quente e cheirosa. Ela só teve uma pequena vertigem, tranquilizei a senhorita Raymond. Estão fazendo tripagem sanguínea na aula de biologia. Ela sentiu, entendendo melhor a situação. Sempre acontece com alguém. Segurei o riso. Claro que seria com Bella dessa vez. Só fique deitada um minuto, querida, disse a senhorita Raymond. Vai passar. Eu sei, respondeu Bella. Isso acontece muito? Perguntou a enfermeira. Às vezes, admitiu Bella. Tentei disfarçar o riso com uma tosse. Meu gesto fez a enfermeira focar a atenção em mim. Pode voltar para a aula agora, disse ela. Olhei-a diretamente nos olhos e menti com a maior convicção. Me pediram para ficar com ela. Imagino, muito bem. A senhorita Raymond concordou. Funcionou direitinho com a enfermeira. Por que Bella tinha que ser tão difícil? Vou pegar um pouco de gelo para colocar na sua testa, querida, falou a enfermeira, ligeiramente desconfortável por ter olhado nos meus olhos, algo que deveria acontecer com qualquer ser humano, e saiu da sala. Você tinha razão, balbuciou Bella, fechando os olhos. O que ela queria dizer? Tirei a pior conclusão precipitada. Ela havia acatado meus avisos. Em geral tenho, concordei, tentando manter o tom brincalhão na voz, que soava amarga naquele momento. Mas sobre o que especificamente dessa vez? Matar aula é mesmo saudável, disse ela suspirando. Ah, que alívio. Então ela ficou em silêncio, só continuou respirando lentamente. Seus lábios começavam a ficar rosados. A boca estava ligeiramente desnivelada. O lábio superior só um pouco inchado para se igualar ao inferior. Encarar a boca de Bella me causou uma sensação estranha.
fez com que eu quisesse me aproximar mais dela, o que não era uma boa ideia. Por um momento, você me assustou lá fora, falei, tentando recomeçar a conversa. O silêncio era estranhamente doloroso, deixando-me sozinho sem a voz dela. Pensei que Newton estivesse arrastando seu corpo para enterrá-lo no bosque. Ha, respondeu ela. Sinceramente, já vi cadáveres com uma cor melhor. De fato, era verdade. Fiquei preocupado se teria que vingar seu assassinato. Eu o vingaria. Coitado do Mike, disse ela suspirando. Aposto que ele ficou irritado. A fúria começou a pulsar dentro de mim, mas logo a contive. Sem dúvida, ela só estava preocupada por compaixão. Era bondosa, só isso. Ele realmente me odeia, contei para ela, animado com a ideia. Você não tem como saber. Eu vi a cara dele, sei que me odeia. Provavelmente era verdade que interpretar a expressão dele me daria informações suficientes para chegar àquela conclusão. Toda a prática com Bella estava aprimorando minhas habilidades. Como foi que você me viu? Pensei que estivesse matando aula. Seu rosto tinha uma aparência melhor. O tom esverdejado desaparecera de sua pele translúcida. Estava no meu carro ouvindo o CD. Sua boca se contraiu, como se minha resposta banal a tivesse surpreendido de alguma forma. Ela abriu os olhos de novo quando a senhorita Raymond voltou com uma compressa de gelo. Aqui está, querida, disse a enfermeira ao colocar a compressa na testa de Bella. Parece melhor. Acho que estou bem. Bella se sentou e se livrou da compressa. Óbvio, não gostava que tomassem conta dela. As mãos enrugadas da senhorita Raymond se agitaram na direção da garota, como se fosse empurrá-la para que se deitasse novamente. Mas então a senhorita Cope abriu a porta da enfermaria e enfiou a cabeça para dentro. Sua presença também trouxe o cheiro de sangue fresco, apenas uma lufada. Na secretaria, logo atrás dela, Mike Newton ainda estava muito irritado, desejando que o garoto pesado que ele arrastava dessa vez fosse a garota que estava ali comigo. Temos mais um, informou a senhorita Cope. Na mesma hora, Bella pulou para fora da maca, ansiosa para deixar de ser o centro das atenções. Toma, disse ela, devolvendo a compressa para a senhorita Raymond. Não preciso disso. Mike praticamente empurrou o Lee Stephens pela porta, resmungando. O sangue ainda pingava da mão que de Lee mantinha no rosto e escorria até o pulso. Ah, não. Essa era a minha deixa para sair. E a de Bella também, pelo visto. Vá para a secretaria, Bella. Ela me encarou surpresa. Confie em mim. Vá. Ela rodopiou e agarrou a porta antes que se fechasse, saindo às pressas da enfermaria. Seguia a centímetros de distância. Seu cabelo balançou e roçou minha mão. Ela se virou para me olhar ainda insegura. Dessa vez você me deu ouvidos. Foi a primeira vez. Seu nariz pequeno se franziu. Senti o cheiro de sangue. Eu a encarei totalmente surpreso. As pessoas não conseguem sentir cheiro de sangue. Bom, eu consigo. É isso que me deixa enjoada. Tem cheiro de ferrugem e sal. Meu rosto estava imóvel, ainda encarando. Será que ela era mesmo humana? Parecia humana. Era macia como um ser humano. Tinha cheiro de ser humano. Bom, na verdade, um cheiro melhor. Agia como um ser humano até certo ponto. Porém, não pensava nem reagia como um. No entanto, que opção haveria? Que foi? Perguntou ela. Nada. Mike Newton nos interrompeu, entrando na secretaria com pensamentos impetuosos e ressentidos. Você parece mesmo melhor, disse a ela em tom grosseiro. Senti minha mão se contorcer com vontade de ensiná-la a ter boas maneiras. Eu teria que me controlar ou acabaria matando aquele rapaz detestável. Não tire a mão do bolso, pediu Bella. Durante um segundo de loucura, pensei que estivesse falando comigo. Não está mais sangrando, replicou Mike emburrado. Vai voltar para a aula? Tá brincando? Se for para a aula, vou acabar voltando para cá. Isso era bom demais. Pensei que ia perder uma hora inteira com ela. E no final acabei ganhando tempo extra. Um presente que obviamente eu não merecia. Acho que sim, resmungou Mike. Então, vai nesse fim de semana à praia? O que era aquilo? Eles tinham combinado alguma coisa? A ira me deixou paralisado. Mas era um passeio em grupo. Mike estava enumerando os outros convidados na cabeça, contando os lugares. Não era apenas eles dois. Isso não aplacou minha fúria. Fiquei apoiado no balcão, sem me mexer, controlando minha reação. Claro, eu disse que iria, prometeu Bella. Então ela também tinha dito sim a ele. O ciúme me queimava, mais doloroso do que a sede. Vamos nos reunir na loja do meu pai, às 10. E o Cullen não foi convidado. Estarei lá, confirmou ela. A gente se vê no ginásio, então. A gente se vê. Ele saiu arrastando os pés em direção à sala de aula, os pensamentos raivosos. O que é que ela vê naquele esquisitão? Tudo bem, ele é rico, eu acho. As meninas acham que ele é um gato, mas não entendo. Ele é perfeito demais.
Aposto que o pai faz experimentos de cirurgia plástica em todos eles. Por isso são tão bonitos. Não é natural. E ele é meio assustador. Às vezes, quando ele me encara, posso jurar que está pensando em me matar. Esquisitão. Até que Mike era um pouco perspicaz. Ginásio, repetiu Bella em voz baixa, um gemido. Olhei para ela e notei que estava chateada com alguma coisa outra vez. Eu não tinha certeza do motivo, mas era evidente que ela não queria ir para a aula seguinte com Mike. E eu apoiava totalmente aquele plano. Fui até o seu lado e me inclinei perto de seu rosto, sentindo o calor de sua pele emanando até meus lábios. Não me atrevi a respirar. Posso cuidar disso, murmurei. Sente-se e pareça pálida. Ela fez o que pedi, sentando-se em uma das cadeiras dobráveis e apoiando a cabeça na parede, enquanto atrás de mim a senhorita Cope voltava da sala dos fundos e se dirigia à própria mesa. Com os olhos fechados, Bella parecia estar prestes a desmaiar de novo. Ainda não voltara a sua cor normal. Virei-me para a recepcionista. Com sorte, Bella estava prestando atenção, pensei com sarcasmo. Era assim que supostamente os humanos reagiam. Senhorita Cope? Perguntei, voltando a usar minha voz persuasiva. Seus cílios tremularam e seu coração acelerou. Controle-se. Sim, aquilo era interessante. Quando o pulso de Shelley Cope acelerou, foi porque ela me achava atraente, não porque eu estivesse com medo. Eu estava habituada a esse comportamento por parte das humanas. As que esqueceram, de certa forma, acostumadas à minha espécie por meio de uma exposição contínua. Ainda assim, eu não tinha cogitado que isso poderia explicar o coração acelerado de Bella. Gostei da ideia, talvez até demais. Abri um sorriso cauteloso, apaziguador para os humanos, e a respiração da senhorita Cope ficou entrecortada. Bella tem educação física no próximo tempo, e não acho que ela esteja se sentindo muito bem. Na verdade, eu estava pensando que devia levá-la para casa agora. Acha que pode dispensá-la da aula? Encarei seus olhos rasos, desfrutando o estrago que esse gesto provocava em seu raciocínio. Seria possível que Bella... A senhorita Cope teve que engolir em seco com um barulho, antes de responder. Vai precisar de uma dispensa também, Edward? Não, minha aula é com a senhorita Goff. Ela não vai se importar. Eu não estava mais prestando muita atenção nela. Estava pensando naquela nova possibilidade. Eu gostaria de acreditar que Bella me achava atraente assim, como as outras mulheres achavam. Mas desde quando ela tinha as mesmas reações que outros humanos? Eu não deveria criar expectativas. Muito bem, está tudo resolvido. Melhoras, Bella. Bella sentiu com um movimento fraco, exagerando um pouco. Consegue andar ou quer que carregue você novamente? Perguntei, achando graça em sua atuação nada convincente. Eu sabia que ela preferia andar, que não gostaria de aparentar fraqueza. Vou andando, respondeu. Acertei de novo. Ela se levantou, vacilando por um instante, como se checasse o equilíbrio. Segurei a porta para ela passar e saímos debaixo de chuva. Observei-a erguer os olhos para a chuva fina com os olhos fechados, um sorriso discreto nos lábios. O que ela estaria pensando? Algo em seu gesto era estranho, e logo percebi porque a postura não me parecia familiar. Garotas humanas normais não erguiam o rosto para tomar chuva. Garotas humanas normais usavam maquiagem, mesmo naquele lugar úmido. Bella nunca usava maquiagem, nem deveria. A indústria de cosméticos lucrava bilhões de dólares por ano com mulheres que tentavam ter uma pele como a dela. Obrigada, disse, sorrindo para mim. Quase vale a pena passar mal para faltar à educação física. Observei o campus à frente, imaginando como prolongar meu tempo com ela. Disponha, respondi. Então você vai? No sábado, quer dizer? Ela parecia esperançosa. Sua expectativa aliviou minha pontada de ciúmes. Ela queria que eu acompanhasse, não Mike Newton. E eu queria dizer sim. No entanto, havia muitas coisas a considerar. Em primeiro lugar, seria um sábado ensolarado. Aonde vocês vão exatamente? Tentei manter um tom de voz indiferente, como se a resposta não importasse muito. Contudo, Mike Newton mencionara a praia. Não haveria muitas oportunidades de evitar o sol lá. Emmett ficaria irritado se eu cancelasse nossos planos, mas isso não me deteria caso houvesse como passar mais tempo com Bella. La Push, a primeira praia. Seria impossível, então. Controlei minha decepção e depois a fitei com um sorriso irônico. Acho que não fui convidado. Ela suspirou, já resignada. Eu estou convidando. É melhor você e eu não pressionarmos ainda mais o coitado do Mike esta semana. Não vamos querer que ele desmorone. Pensei em fazer o coitado do Mike desmoronar com minhas próprias mãos, e desfrutei intensamente daquela imagem mental. Mike bobão, disse ela, menosprezando-o de novo. Eu sorri. E depois ela começou a se afastar de mim.
Agindo sem pensar, automaticamente estiquei o braço e agarrei pelas costas do casaco. Ela parou com um tranco. Aonde pensa que vai? Eu estava aborrecido, quase zangado por Bela estar indo embora. Não tinha passado tempo suficiente com ela. Vou para casa, respondeu claramente surpresa por isso me irritar. Não me ouviu prometer que levaria você para casa com segurança? Acho que vou deixar você dirigir nas suas condições. Eu sabia que Bela não ia gostar daquilo, do fato de eu insinuar que ela estava fraca, mas eu precisava praticar para a viagem a Seattle. Descobri se conseguiria lidar com nossa proximidade em um espaço fechado. Dessa vez seria um trajeto muito mais curto. Que condições? Perguntou ela. E a minha picape? Vou pedir a Alice para levar depois da aula. Puxei-a para trás em direção ao meu carro com cuidado. Pelo visto, caminhar para frente era desafiador para ela. Me solta! Gritou ela, girando para o lado e quase tropeçando. Estiquei uma das mãos para apoiá-la, mas ela se endireitou e não foi necessário. Eu não deveria procurar pretextos para tocá-la. Isso me fez pensar novamente na reação da senhorita Cope, mas deixei o assunto de lado. Havia muita coisa a ser considerada nesse aspecto. Eu a soltei como ela pediu, e depois me aprendi. Bela tropeçou imediatamente e esbarrou na porta do carona do meu carro. Eu teria que ser ainda mais cuidadoso, levando em conta seu equilíbrio frágil. Você é tão mandão. Bela tinha razão. Meu comportamento estava estranho, para dizer o mínimo. Será que ela me diria não? Está aberta. Entrei no meu lado do carro e dei a partida. Ela manteve o corpo rígido, ainda do lado de fora, embora a chuva tivesse aumentado e eu soubesse que ela não gostava do frio e da umidade. A água encharcava seu cabelo espesso, escurecendo-o até ficar quase negro. Sou perfeitamente capaz de dirigir para casa. Claro que era, mas eu precisava de um tempo com ela, e nunca desejara tanto algo antes. Não era uma vontade imediata ou exigente como a sede. Era uma sensação diferente, um tipo diferente de necessidade e de dor. Ela estremeceu. Baixei a janela do carona e me inclinei na sua direção. Entre, Bella. Ela estreitou os olhos. Imaginei que estivesse decidindo se deveria sair correndo. Vou arrastar você de volta. Brinquei, me perguntando se meu palpite estava certo. O desalento estampado em seu rosto confirmou que sim. De queixo erguido, ela abriu a porta e entrou. Seu cabelo